Olá, vamos resolver agora a questão de número 71 de física, que assim diz: a enguia elétrica é um peixe típico da região norte do Brasil. Ela possui uma série de células chamadas mioeletroplacas, que, no seu conjunto, podem gerar uma diferença de potencial capaz de produzir um fluxo de 3,125 vezes 10 elevado a 18 elétrons em 1 segundo. A tabela a seguir traz alguns efeitos fisiológicos no organismo humano causados pela corrente elétrica. Então aqui tem uma série de intervalos de intensidade de corrente e os devidos efeitos fisiológicos que produzem. Considerando que a carga elétrica elementar seja 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, de acordo com a tabela apresentada, a corrente elétrica gerada pela descarga de uma enguia elétrica produz no organismo humano quais desses efeitos fisiológicos aqui? Então, o que a gente deve lembrar? Que a carga elétrica, ela é dada por essa quantidade de cargas elementares que passam, no organismo humano aí. Então, se passar, por exemplo, um elétron vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb de carga que passou. Se passar 2 elétrons, é 2 vezes esse valor, 3, assim sucessivamente. Então, a gente vai substituir aí o que foi dado, A carga é esse número de elétrons aí que passou, que vai ser 3,125 vezes 10 elevado a 18, aí vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, essa carga aí, quando a gente faz essa multiplicação de 3,125 vezes 1,6, você tem o valor 5. 5 vezes 10 elevado a menos 1. Então, melhorando aí esse valor, você vai ficar que a carga é 0,5 coulombs. Só que assim, ele pergunta sobre o efeito fisiológico e a intensidade de corrente. Então, a gente vai ter que verificar a quanto corresponde de intensidade de corrente esta carga aqui. Então, para isso, a gente vai utilizar uma outra formulazinha, que diz assim, que a intensidade da corrente é justamente essa carga na unidade de tempo. Carga dividida pelo tempo. No caso, ele deu que passa toda essa quantidade em 1 segundo. Então, você já aplica diretamente aí o valor. 0,5 dividido por 1, que é a mesma coisa que 0,5 amperes agora, porque aí a unidade de corrente elétrica é amperes. E esse valor aí, para a gente analisar na tabela, é o que? 0,5 amperes é a mesma coisa que 500 miliamperes. Como é que você chega nesse valor? Basta aqui multiplicar por 1000, Multiplica aqui em cima por 1000 e você chega no valor de baixo aqui, tá? Isso aqui que é a conversão de amperes para miliamperes. Muito bem, agora a gente vai analisar. A intensidade de corrente 500 miliamperes está onde aqui? Então, está bem aqui, entre 200 miliamperes a 1 ampere. Então, tá bem aqui nessa parte. Parada cardiorrespiratória. Ou seja, vai causar letra D aqui, uma parada cardiorrespiratória.